Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Falando em Mestre Jesus, nos vem à mente milagres. E a doutrina espírita? Como vê a questão dos milagres? Como explica? Pois, no ano de 2011, um norte-americano pai de família recebeu uma notícia desagradabilíssima da equipe médica dele. Lhe informaram que ele era possuidor de um tumor enorme em seu intestino e que precisaria ser feito um procedimento e que teria que ser em 2 etapas. Logo de imediato foi feita a primeira cirurgia e o nosso norte-americano Anthony retorna para sua casa em fase de restabelecimento e a partir dali dias de grandes preocupações, dias de angústia se sucederam, mas também em sua mente dias de muita esperança, de muita certeza que ele ficaria curado daquela enfermidade. E ele mentalizou a sua cura, ele não pensava em outra coisa. Passaram-se os dias, Anthony estava em casa já restabelecido e resolveu sair para espairecer. Ele embarca em seu carro e vai dar uma volta. Assim que sai, aparece-lhe um estranho, lhe pedindo carona. Anthony não era dado a dar caronas a pessoas estranhas, mas naquele dia, estranhamente, o fez. E não só deu carona, como levou aquele estranho no seu destino final. Pelo caminho, começaram a conversar e o homem, em dado momento, lhe falou: Amigo, eu vejo você bastante preocupado. É uma preocupação por causa de uma doença. Anthony ficou surpreso, mas como? Como que aquele homem sabia? Anthony então perguntou: Quem é você? O homem disse: Eu sou um servo de Deus. Anthony estranhamente se sentia à vontade diante daquele homem. Então logo ele abre o seu coração e fala e conta a sua história do câncer para aquela pessoa. Quando chegaram no destino final, antes de se despedirem, o homem fala para Anthony assim: Eu posso fazer uma prece por você? E Anthony, sim, claro. O homem então faz uma imposição de mãos sobre a cirurgia de Anthony. E Anthony nos relata que naquele momento parece que saíam faíscas elétricas das mãos daquele homem que percorriam todo o seu corpo, o fazendo estremecer. Uma sensação que ele nunca havia sentido antes. E o homem, enquanto rezava, falava em uma língua diferente. Logo após a prece, o homem se despediu, mas antes de ir embora, falou para Anthony: Amigo, você está curado. Anthony ficou mais surpreso ainda e perguntou: Quem é você? E ele repetiu: Sou apenas um servo de Deus. E lhe peço, durante a sua vida, procure ajudar as pessoas mais necessitadas. Dito isso, o homem desce do carro e sai. Anthony fica ali meio que em transe, meio que em choque. Quando Anthony, segundos depois, olha para trás, não vê mais o homem. Havia sumido. Alguns dias depois, está Anthony em sua casa e recebe então uma ligação do hospital lhe chamando para fazer o segundo procedimento. Chegando lá, tudo pronto, na sala de cirurgia, Anthony anestesiado, os médicos abrem e o espanto geral. A equipe médica constatou que ali não existia mais nada. É como se nunca existisse um tumor ali naquele lugar. A notícia correu, voou pelos corredores do hospital. A família de Anthony ficou muito feliz, grata. Choravam de emoção e de alegria. Anthony retorna para o quarto e quando desperta recebe a notícia, mas ele fica tranquilo. Ele não teve aquela surpresa toda, mas por dentro ele estava sentindo um verdadeiro oceano de gratidão. Passaram-se os tempos e um certo dia sua filha mais velha, Stacy, vai lhe visitar e ao chegar abraça, beija o pai e depois alcança-lhe uma imagenzinha religiosa, uma foto antiga. Anthony pega aquela foto. É este homem, foi este homem que eu dei carona, foi este homem que me disse que eu estava curado. Este homem, ele fez uma prece por mim. Filha, de onde você tirou essa foto? A filha: pai, é impossível. Este homem já morreu há muitos anos. Filha, eu não estou louco, foi este homem, eu não tenho certeza, ele esteve do meu lado, ele rezou por mim. Pai,
essa foto. Os irmãos da igreja me entregaram e pediram que entregasse a você. Este homem da foto foi um padre que há muitos anos dirigiu aquela paróquia. E contam as pessoas que ele dedicou a sua vida para ajudar aos necessitados. Pois, o que aconteceu com o nosso querido Anthony foi um milagre? Sim, segundo a ótica da medicina convencional, sim, foi um milagre. Agora, segundo a visão da doutrina espírita, como é que a doutrina espírita explica isso? Muito bem, imaginemos, vamos supor que os nossos pensamentos, aqueles que alimentamos diariamente, se convertessem em imagens fotográficas e que essas imagens elas fossem sendo guardadas por um tempo e logo a seguir fossem selecionadas para se montar um álbum. Como é que será que nós nos sentiríamos? Qual a sensação nossa ao folhear este álbum, ao rolar o display, ao clicar na foto e abrir Será que nos sentiríamos felizes? Será que nos sentiríamos envergonhados? Será que nos sentiríamos satisfeitos ao visualizar aquele álbum? Será que teríamos coragem de compartilhar desse álbum com os nossos amigos e familiares? O álbum dos nossos pensamentos, das nossas criações mentais, das criações fluídicas. A criação mental, a criação fluídica, ela nasce nos nossos pensamentos. Portanto, quando nós falamos, vamos supor que os nossos pensamentos se transformassem em imagens, não é suposição, é realidade. Os nossos pensamentos vão ficando plasmados no nosso perispírito. Sobre isso, Kardec nos deu o seguinte exemplo. Está no livro A Gênese. Kardec nos disse assim: imaginem que um homem quisesse matar o outro. Esse homem tinha a intenção de matar o outro. Esse homem que teve essa intenção, mesmo sem realizar o fato, ele já intentou essa ação. Sem mover nenhum músculo do seu corpo, sua mente elaborou cada processo. É como se estivesse pintando um quadro com todas as suas matizes, todos os seus detalhes pormenores, o local, a hora, a forma, o objeto que ia usar para intentar aquele fato insano, tudo já estava plasmado através do seu pensamento no seu perispírito. Ou seja, o fato não se realizou, mas o ato já está plasmado. Nós produzimos imagens diariamente dos nossos pensamentos. Por onde nós passamos, nós vamos deixando rastros de imagem. Ora, como rastros de imagem? Quem é que pode acessar essas imagens? Quem pode acessar essas imagens? Aquela pessoa que é portadora de uma mediunidade ostensiva, como a mediunidade da clarividência, por exemplo, esta pessoa, ao se aproximar de nós, ela não tem nenhuma dificuldade em saber o que pensamos, quais são as nossas intenções, se boas ou más. Ela consegue acessar essa galeria de imagens. Mas como é que isso acontece? Ora, nós, espíritos encarnados, vivemos aqui em um mundo da terceira dimensão. Tudo que ouvimos, tudo que tocamos, tudo que falamos, tudo em terceira dimensão aqui neste mundo. Somos criaturas normais, não somos possuidores de nenhuma mediunidade ostensiva, temos apenas a nossa mediunidade natural. Já o médium ostensivo, esse da mediunidade clarividência, ele vai acessar a quarta dimensão. A quarta dimensão é por onde correm as ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, as ondas de televisão que não vemos, mas chega no nosso aparelho de TV, as ondas de Wi-Fi que não vemos, mas chega no nosso display do celular. Na quarta dimensão estão as correntes eletromagnéticas dos nossos pensamentos. E a pessoa que tem
A mediunidade da clarividência, ela acessa a quarta dimensão, tendo acesso a todos os nossos segredos, pensamentos, o que somos, o que intentamos, e daí por diante. Sendo assim, também para um espírito desencarnado não é tão difícil nos conhecer. O espírito desencarnado vai se aproximar, vai acessar essa galeria, vai se afinizar com aquilo que estamos pensando. E se for um espírito de baixa moral, ou seja, um espírito de pouca luz ou luz nenhuma, esse espírito se aproximou porque ele viu ali imagens também de baixa moral que ele se afinizou. E como ele é um espírito de pouca luz ou de luz nenhuma, ele vai ficar gostando das imagens, vai se estabelecer ali na sala e vai ficar só mandando sugestões para aquela pessoa, intuindo a pessoa negativamente, vai atrapalhar a vida da pessoa, a pessoa vai adoecer, a pessoa vai entrar num processo de obsessão. Porque aquela criatura sem luz se aproximou das suas imagens negativas. Mas graças a Deus, por esse mesmo princípio, espíritos de luz também de nós se aproximam pelas nossas imagens, pelas nossas formas, pensamentos, pelas nossas criações fluídicas, pelas nossas criações mentais positivas. E foi o caso do nosso querido Anthony. Quando ele adoeceu, que ele descobriu a notícia, ele mentalizou, ele afirmou em seus pensamentos que ele ia ficar curado. Ele mentalizou, ele só queria aquilo e ficou plasmado em fotos no seu pensamento. Um espírito de luz aproxima-se. Então, o espírito de luz vai se aproximar e, com imagens edificantes, com anseios saudáveis, aquele espírito então vai agir naquele processo. Se for uma doença, trabalhar pela cura. E este resultado será positivo de acordo com o merecimento daquela pessoa. No caso, o nosso querido Anthony era uma pessoa de merecimento. Então, a resposta para a questão inicial, como a doutrina espírita vê a questão dos milagres, é que o milagre por si só, ele não existe. O que existe é uma sequência de ações que irão determinar em um resultado de acordo com o merecimento daquela pessoa. Ou seja, nós jogamos a nossa força de vontade ao espaço universal e em forma de ondas eletromagnéticas vai criar um canal de comunicação entre nós e a espiritualidade, e ali neste canal de comunicação ficarão expostas as nossas formas, pensamentos. E se positivas, serão apreciadas por seres de luz. E que nós possamos estar sempre assim, produzindo pensamentos que se converterão em imagens positivas para que possamos atrair a luz em toda a sua divindade para junto de nós. E que assim seja.